pessoal, tudo bem com vocês? Live de hoje é sobre a importância do sono nos estudos. Então vão entrando aí. Quem vai falar sobre isso com a gente é o Leonardo. O Leonardo, ele é especialista em sono. Tá aqui já o Leonardo, vou... Oi, galera, bora entrar, bora entrar, bora entrar. Animação, vamos fazer essa live ficar bem legal, interessante. Oi, Leonardo! Oi, oi. Tudo bem? Deixa eu ajustar aqui minha câmera também. Tô só arrumando meu tripé aqui. Como é que você tá? Tudo ótimo, e você? Tô bem, prazer em conhecê-lo aqui, né, no ao vivo. A gente só tinha se falado, mas pelo WhatsApp, pelo Insta. Estamos aí, vamos lá. Deixa eu só meu tripé. Vamos lá. Manda aí convite pro pessoal para vir para a live, né? Que muita gente deixa para depois. Como é que tá aí? Muito frio aí? Eu vi hoje você todo protegido. Dentro de casa é tranquilo, mas na rua hoje tá máxima de 1 grau, tava 1 grau. A gente Meu começou Deus. a primavera agora, né? Quando Então tá começou, quentinho, né? tá esquentando, tá esquentando. Deus o livre, gente. Não dou conta num frio desse. A gente saiu do inverno agora, o inverno faz aí menos Ah, 20 e tal, então tá. Jesus! -1 pra mim é luxo. Oh, meu Deus! Eu fico com medo desses frios assim. Bem, eu moro numa região em que a temperatura mínima é 37 graus, né? Nossa, Tem um costume de frio. Oi, pessoal, sejam bem-vindos aí, vão entrando, vão entrando. A gente vai falar hoje aqui com o Rafael. Rafael vai falar sobre a importância do sono, ele é Leonardo. especialista. Desculpa, Leonardo, é que eu tô lendo o nome Rafael aqui, não. Deixa eu abaixar o meu. Desculpa, Léo. Imagina. Tá aparecendo aqui os comentários. Ele vai falar sobre a importância do sono, né? Quem não conhece, segue aí. Leonardo Freimund. É isso, Leonardo? Private. Freimund. É, E ele é especialista em sono. Deixa eu ver se aparece mais alguém aí para a gente já começar a conversar com ele sobre isso. E, e você está em Toronto, né? Que você me falou. eu cheguei aqui ano passado, né? Já completei 1 ano Aham. de Toronto. Eu cheguei pertinho da época que estava fechando as fronteiras por causa do Covid, né? Aham. Então, dei sorte. Foi 3 dias antes de fechar as fronteiras, eu entrei aqui. Nossa. Foi em E março, então, né? Foi mais ou menos o que? foi. Março, né? Isso. Entendi, E entendi. aí, tô adaptando aí ainda, né? As questões de Covid e tudo mais, mas estou aí conhecendo o país ainda, né? Sim, sim. Temos tempo para tudo. Pois é. Então, Leonardo, vamos começar. Eu vou fazer assim algumas perguntas, né, para o pessoal saber qual a importância do sono, sobre o sono. Você que é especialista nisso. E eu queria que você começasse falando para a gente um pouquinho sobre o Leonardo, por que que ele é... O tripé está caindo aqui. Oi, Jaque, por que que o sono é importante? Com licença, pessoal, o tripé vai já cair, eu vou ficar sem ele aqui, sem ver você. Só um pouquinho. Ao vivo é assim mesmo, tá? O meu tá de ladinho aqui também, eu consigo O meu encaixar. começou a cair a luz, o anel de luz começou a cair pra cima de mim. Mas tá valendo. Pois é, vamos lá, Leonardo. Qual, assim, eu quero começar falando quem é o Leonardo, o que que você faz, qual a sua especialidade, como é que você foi parar aí onde você está hoje, no Canadá. Conta aí um pouco sobre você, antes da gente começar. Tá bom. Eu vou começar. A minha história começou assim. Eu entrei nessa imersão na área de sono. Eu vou ter que voltar um pouquinho. Quando eu conheci o poker online lá em 2013, tá? Então, para quem não Ah, sabe, poker é um esporte da mente, né? Diferentemente de um jogo de azar que muita gente pensa, é um esporte da aham, mente
em que eu comecei a praticar. E aí, o poker é um jogo de informações incompletas, que a gente começa a estudar, e aí a gente tem que tomar algumas decisões com base em algumas informações que a gente tem. Então, imagina lá que, por exemplo, tu é um vendedor. Então, se tu é um vendedor, tu consegue controlar as tuas habilidades de vendas. Então, tu vai estudando sobre vendas, tu vai aprendendo a se comunicar, tu vai aprendendo técnicas de vendas, só que tu não vai fechar todas as vendas. Então, tu tem controle nas tuas habilidades, mas muitas vezes tu ganha, tu perde. E no longo prazo, quanto melhor tu for, quanto mais tu estudar, melhor tu vai se tornando. Então, eu comecei a usar o poker. Eu já estava na faculdade na época, né? Eu sou formado em engenharia de produção. E na época eu estava lá no terceiro semestre, mais ou menos. E aí eu estava usando o poker online para ter uma renda extra, né? Então, eu estava estudando, jogando e me melhorando como pessoa, como jogador, enfim. E o poker, ele é um ambiente, assim, em que os jogadores, quando eles vão se tornando melhores, lá em cima, não importa mais muito se tu conhece, se tu sabe o jogo. Então, imagina lá que tu tá numa equipe de vendedores, tem os melhores vendedores de todos. Eu gosto de fazer essa comparação com vendedores, porque é algo comum para todo mundo, né? Então, se tu tiver nos melhores vendedores de todo mundo, talvez todos eles sejam mais ou menos iguais. E quem vai se destacar vai ser aquele que tiver mais tempo com performance mental aguçada. Então, lá a gente precisa se manter jogando cerca de 6 horas, 7 horas, 8 horas. Alguns jogadores profissionais jogam 10, 12 horas por dia, assim. Então, exigem habilidades que, por exemplo, o controle de sono, controle de alimentação, controle emocional. Então, exige todo uma habilidade corporal para a gente se manter na nossa melhor performance pelo maior tempo possível. Então, eu comecei a entender como é que o nosso corpo funciona, né? E comecei a receber uma segunda renda ali no jogo, né? E aí eu tive contatos com otimização de sono, com alimentação. A gente, de certa forma, coloca combustíveis para dentro do nosso corpo e a gente rende mentalmente, fisicamente, né? Comecei a fazer exercícios, a me melhorar como pessoa, a buscar também controle emocional, inteligência emocional, entender como que a gente toma decisões. Então, foi um leque que se abriu para mim, assim. E aí, o poker entrou para isso, assim. Eu aprendi bastante coisa, depois eu larguei, depois eu comecei um estágio, eu me formei em 2017. E aí, com todos aqueles... Isso tudo você estava no Brasil? Isso. Entendi. Eu estava no Brasil. Porque eu estava fazendo a faculdade. Eu sempre tive o sonho de morar fora, de ter um negócio, né? Em um belo momento da minha vida, eu percebi que eu poderia ter um negócio digital, em que eu pudesse trabalhar, estudar de qualquer lugar do mundo. E aí eu comecei a tentar ligar uns pontos para eu criar um negócio digital. E aí eu pensei, o que que eu sei? O que que eu posso ensinar? O que que eu gosto de falar? O que que eu sou apaixonado por falar, né? E eu era apaixonado na época por alta performance, por falar. Eu falava para todos os meus amigos, para minha família, para todo mundo, que é possível a gente render, a gente ter uma alta performance todos os dias, várias horas por dia. E aí eu comecei a estudar aquilo e comecei a relacionar, então, com criar um negócio, e eu comecei a me especializar na área de sono. E aí foi que entrou a área de sono, porque o sono é a base de tudo. Não existe alta performance sem um sono de qualidade. Então, o sono... E fazendo um paralelo com o poker que você falou e os estudos, né? O ambiente é muito parecido, né? Muito estresse, muita pressão, muita cobrança, muito estudo, né? Tem alguns amigos que jogam e eles falam disso, que é um ambiente de alta pressão todo momento e você tem muito desgaste, né? Então é muito parecido com o ambiente de um estudante, por exemplo, né? Com certeza. Eu era estudante na época também, né? Eu, antes de entrar na faculdade, eu estudei para o vestibular, né? Então, tu ensina pessoas a passar na OAB. Eu não fiz direito, mas eu também estudei para uma prova, me preparei 2 anos da minha vida para entrar numa universidade federal. Eu entrei e aí eu tinha provas
difíceis na faculdade e eu fazia muita coisa errada antes de entender como que era o jeito certo de fazer. Eu virava noites estudando, na faculdade eu costumava dizer lá, o pessoal costumava dizer que era bonito, era chique virar as noites estudando nas provas e chegar no outro dia e ir bem na prova e, fui bem, tá tudo bem, vou continuar fazendo, tá tudo certo. Mas, na verdade, depois a gente vai entrar um pouquinho mais na parte técnica, né? A gente estava desperdiçando a consolidação de memórias de longo prazo, né? E eu não sabia disso na época. Então, eu comecei a estudar lá por 2016, 2017, me especializar mais na área de sono. Comecei a ler livros, escutar podcasts de tudo que é lugar. Já sabia um pouco de inglês na época. E aí, abriu um mar de opções, de possibilidades de eu estudar. E aí, comecei a ensinar também sobre sono na internet. E aí, eu me formei em 2017 e me mudei para Toronto ano passado, né? Então, faz um ano e pouquinho agora. Foi em 2020 que eu saí. Eu trabalhava num trabalho que era uma indústria. E aí, era um trabalho de alto índice de estresse também. E à noite eu tinha o meu business, né? E aí eu tava ligando essa transição, depois eu pedi a rescisão, fiz um acordo, viajei para Toronto e tô agora focado no meu digital. Que legal. E o teu produto no digital é essa questão do sono? Isso. Ou não? É o do sono. Que legal. Aí assim, pode falar. Só para fechar, eu percebi que o sono ele tem impacto não só na nossa performance mental, mas em várias coisas, na nossa saúde, na longevidade, nas nossas emoções, inclusive, né? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu percebi, eu subnichei bastante para sono, e aí eu estudei tanto sobre sono que eu comecei a abrir a possibilidade de falar para bastante gente. Então eu criei um produto que se chama Turbinando Sono em 14 Dias, que eu ensino a pessoa a ter um sono super eficiente, que não seja aquele sono que a gente durma lá a noite inteira e acorda ainda cansado. Então, existem várias formas da gente melhorar o nosso sono. Legal, gente, é isso que a gente vai falar aqui hoje sobre o sono, trazendo para a realidade do estudante, e aqui em específico, né, do estudante para o exame de ordem, para quem vai aí prestar, quer passar nessa prova da OAB. E o Leonardo eu vou fazer umas perguntas para eles esclarecer aqui a dúvida, que eu tenho certeza que, além de ser uma dúvida minha, é de muita gente que está aqui, né? Então, assim, a gente conversando, posso chamar de Léo? Eu gosto muito dos nomes. Léo, gente, segue lá o Leonardo, @Leonardo Freimut. Leonardo né? Freimut. Isso aí, Leonardo Freimut, segue, né? Vão lá, se liga nesse negócio do sono, que isso é muito importante na vida de vocês, nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. E aí ele falou assim, Lu, eu sou biohacker. E aí eu perguntei para ele, o que é biohacker? Então, assim, o que é biohacker, Léo? O que é ser um biohacker? Eu falei que eu ia te explicar na live, né? Foi, então, eu tô esperando, né? Então, assim, quando eu comecei a estudar, eu percebi que existia várias coisas que eu não conhecia. Então, eu mergulhei em vários livros e autores e eu conheci um cara que se chama Dave Asprey, ele é um norte-americano que fala sobre... Ele criou o termo biohacking, tá? É um termo em inglês que a gente trouxe para o Brasil e aí no Brasil a gente se denomina biohacker. Então, biohacker é aquela pessoa que hackeia a própria biologia para utilizar ao seu favor, para ter mais performance em qualquer coisa na vida. Então, a gente hackeia a biologia, né? Um hacker é um cara que vai alterar os padrões de alguma coisa. Então, a gente olha lá para o nível celular mesmo, entende o que eu preciso fazer para melhorar minha performance como ser humano, tanto física quanto mental, como é que eu posso ajustar as coisas do meu ambiente, minha luz, questões de estresse, parte elétrica, grounding no nosso corpo, sono. Então, biohacking toda essa gama de áreas que a gente hackeia, né, a nossa biologia para a gente ter uma melhor performance, e os estudantes estão completamente contidos nessa área de querer uma melhor performance nos estudos, né? Mas a gente pode utilizar isso para qualquer coisa, no trabalho, nos estudos, né? São as duas áreas principais.
Então, assim, o que você se tornou um biohacker ou biohacker Um em biohacker, sono, pode. um biohacker em sono, no sentido de dizer assim, biologicamente, tudo que eu posso alterar no meu meio para me tornar, ter o melhor sono possível e restaurar a minha saúde a partir desse sono. Seria Isso. isso. O Legal. o biohacking, ele é uma área grande, tá? Então, o Aham. sono é uma das áreas do biohacking. Então, eu Ah, como legal. biohacker, eu me especializei em uma pequena área do biohacking, que é a área de sono. Entendi. Então, são várias e você pegou um para trabalhar. Isso. Show. E aí eu vou começar a fazer as perguntas quando eu olhar para cá, porque eu tô olhando a minha colinha de perguntas, tá, galera? Eu não queria deixar passar nada, então fiz umas anotações. Léo, assim, a parte de impacto, né? A gente colocou o tema da live, a importância dos sonos no estudo. E qual é o impacto do sono no nosso corpo e no processo de aprendizado? O que ele tem a ver com o meu corpo, eu estar bem, e com o processo de aprendizado? Tem bastante coisa a ver, tá? Tá completamente relacionado. No nosso cérebro, a Uhum. gente tem uma região que se chama hipocampo. Essa região é como se fosse um pendrive que a gente armazena nossas memórias de curto prazo. Então, quando a gente está estudando lá durante o dia, ao longo do dia, a gente vai armazenando as informações no hipocampo, a gente vai lendo, assistindo aulas, sentindo emoções, sensações, cheiros, e tudo vai sendo armazenado nessa região, que é uma região pequena do nosso cérebro que se chama hipocampo. E aí, quando chega uma bela hora do dia que a gente está com o hipocampo cheio, com aquela região cheia, a gente precisa Sim. transferir as memórias para outra região. E aí, como que a gente libera, como que a gente aumenta esse espaço físico para aprender mais coisas? Dormindo. Então, é durante o sono que a gente transfere essas memórias do hipocampo para outra região que se chama córtex pré-frontal. E aí é como se fosse um HD externo do nosso cérebro grande, em que cabe várias memórias lá, que são as memórias de longo prazo. Então, quando a gente dorme, a gente transfere as memórias de curto prazo para as memórias de longo prazo. Então, quando chega um belo momento lá da noite, os estudantes, às vezes, eles pensam, eu vou seguir estudando aqui, mas eu estou muito cansado já, mas eu preciso terminar isso daqui, eu preciso finalizar essa matéria. Mas, muitas vezes, pode ser mais inteligente ele parar de estudar e, de repente, ele liberar. Eu gosto muito de fazer resumos durante a noite. Depois a gente pode falar um pouco sobre transição de dia para noite. Uma das coisas que eu gosto de fazer é liberar pensamentos, parar de absorver, porque o nosso hipocampo já está cheio, a gente já vai ser ineficiente a gente seguir estudando. Então eu gosto muito dessa palavra eficiência, a gente tem que buscar ser eficiente, a gente tem que buscar usar o nosso tempo da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível naquele momento lá não é seguir estudando. Então, o sono ele vai impactar diretamente na transferência de memórias. E se a gente dormir mal, a gente não vai transferir todas as memórias, algumas memórias vão se perder e o nosso estudo vai ser jogado fora, grande parte dele. Então, por isso que a gente precisa dormir, a gente precisa entrar em fases de sono profundo, que depois a gente também pode falar um pouco mais sobre isso, para a gente fazer essa transferência e consolidar essas memórias. Então, assim, se eu estou estudando há um longo período, né? Já não é só o estudo, você passa o dia carregando o seu cérebro lá com um monte de coisa e daqui a pouco esse HD está cheio, ele vai continuar rodando, mas não está processando mais nada, né? Se a gente fosse fazer comparação com a máquina. E Exato. aí, se você não tiver um sono, aquilo que você teve durante o seu dia pode ser perdido. E isso Exatamente. perde de rendimento, no que você falou, de eficiência para o aprendizado, né? Isso. Cara, que Exatamente. show, show. Então assim, quando a gente chega um momento lá que a gente precisa descansar, né? E aí quando a gente dorme pouco, muitas vezes os estudantes pensam, eu vou dormir um pouco menos para ter mais tempo durante o dia. Mas aí ele não está consolidando aquelas memórias, ele está perdendo grande parte e ele não vai se regenerar da melhor forma para acordar 100%. Quando a gente não acorda 100%, a gente já acorda em desvantagem, né? Então a gente tem que, principalmente os estudantes, têm que prestar bastante atenção nesse aspecto, que é o sono. Entendi. E aí, isso você acha que dormir mal, por exemplo, influencia na capacidade de memorização dos conteúdos, no nível de ansiedade, de estresse? Isso tem Sim. influência?
E qual a consequência, e como é que isso acontece, né? Fala um pouco sobre isso, assim. Então, quando a gente dorme, além da gente liberar mais espaço para a gente aprender mais, a gente também está consolidando aquelas memórias. Então, o sono já está completamente correlacionado, já foram feitos diversos experimentos científicos, estudos técnicos mesmo nessa área, e já está correlacionado o sono com a capacidade de memorização. Já fizeram estudos, por exemplo, testaram lá memorização de novos fatos. Então, deram lá a lista de fatos para as pessoas memorizarem, e aí as pessoas dormiam, por exemplo, 8 horas e o outro grupo dormia 4 horas. O grupo que dormia menos era testado no próximo dia e se lembrava de menos aspectos da memorização. Então, eles se lembravam de menos fatos. E o grupo que dormia mais, de um dia para o outro mesmo, se lembrava mais. Então, entendi. O sono está correlacionado com aspectos de memorização e esse aspecto de memorização é especificamente de uma fase que se chama sono REM. Então, dentro do nosso sono existem os ciclos de sono. Então, a gente tem ciclos de 90 minutos de duração e eles se repetem ao longo da noite. Então, dentro de uma noite a gente tem cerca de 5 ciclos de sono para a gente ficar bem, acordar naturalmente, aí vai dar em torno de 7 horas e meia, né? Então, dentro dessas 7 horas e meia, os ciclos de sono se repetem e dentro desses ciclos de sono existem as fases de sono. E nessas fases de sono, a gente vai de sono leve ao sono profundo e depois tem o sono REM. Então, no sono REM, é uma fase que a gente está movendo os olhos rapidamente, a nossa respiração vai ser irregular e tudo mais. É a fase que ocorrem os sonhos. E nessa fase que a gente está sonhando, o nosso cérebro está acelerado. E aí, quando a gente está no sono REM, a gente está consolidando as memórias de um longo prazo. E essa fase de sono REM, ela ocorre mais para a segunda metade da noite. Então, olha que interessante. A gente precisa de sono REM para consolidar as memórias. E o sono REM ocorre mais para a segunda metade da noite. Então, quando o estudante vai lá e perde 2 horas de sono, por exemplo, ele está perdendo grande parte do sono REM dele. Então, alguém que vai, ao invés de dormir 7 horas, dorme 5, ou ao invés de dormir 7 horas, dorme 6, está perdendo grande parte dos benefícios dessa fixação de memórias, né? E perguntou também da ansiedade, do estresse, com certeza. O sono, ele também influencia na nossa habilidade de concentração, né? De concentração não, de capacidade de se manter tranquilo. Então, por exemplo, se tu tá no elevador, por exemplo, tu entra no elevador e aí entra outra pessoa. Às vezes a gente fica, sei lá, meio nervoso assim no elevador, algumas pessoas se sentem estranhas. O sono, quando a gente dorme mal, o nosso cérebro, o córtex vai estar desnivelado, as funções motoras, com as amígdalas, que são funções que carregam as nossas emoções. Então, quando a gente dorme mal, a gente fica com mais paranoias, com mais ansiedade, com mais estresse. E o sono, ele vai curar isso. Então, ele também já está bastante correlacionado com isso. Isso é bem, assim, eu falo de mim agora, que a gente percebe muito essa situação de, por exemplo, quando eu tenho algo muito importante no dia seguinte, que eu tento dormir, não consigo, e fico ansiosa e eu não consigo descansar, no outro dia parece assim que eu passei a noite fazendo alguma coisa que me exigiu muito esforço, porque eu não consigo descansar. E me gera muita ansiedade e desequilíbrio no outro dia. Eu sou uma pessoa que não posso perder sono, que eu fico com nível de estresse muito alto. E aí o dia fica péssimo. E eu achei interessante essa parte de voltando um pouquinho que você falou, de nós termos os ciclos, que é em torno de 5 ciclos de sono. Né? Então, e cada ciclo dura 90 minutos, em média. E dentro de cada ciclo a gente tem 4 fases de sono, é isso? Primeira, segunda... São 5 fases. 5 fases de sono. São 2 fases de sono leve, 2 fases de sono profundo e uma fase de sono REM. Que é no REM que tem a memorização. Isso. Show de bola. Na verdade,
Ah, a memorização ocorre em mais de uma fase, só que ela é maior no sono REM. O sono REM entendi. é mais importante para isso. Show, show de bola. Galera, agora sim, é uma pergunta que eu acho que você escuta muito aí na sua área. Qual é a quantidade ideal, né, de sono, por exemplo, eu vou especificar bem para o meu nicho. Qual é a quantidade de horas ideal para o aluno que está estudando? Né, com o aluno que tem que estar estudando ali, que precisa estar com a cabeça boa e se manter ali numa memorização bem legal. O que é que você recomenda de quantidade de horas dormidas? Olha, eu recomendo, assim, ó, se fosse no mundo ideal, que o estudante, principalmente, ele dormisse até o corpo dele acordar naturalmente, tá? Eu sei que não é a Aham. realidade para muita gente, né? Mas, assim, se o estudante quiser realmente levar a sério o que ele está fazendo, eu recomendaria dormir o suficiente para acordar naturalmente, tá? Tira o despertador da vida. Eu sei que muita gente vai falar, Léo, não tem como, não dá. Eu preciso acordar para fazer alguma coisa, eu tenho meu horário de acordar lá, senão eu não vou acordar. Então, Entendi. quanto tempo eu preciso dormir? Depende, tá? Então, depende do quê? Depende, primeiro ponto, da tua genética. Então, existem pessoas que precisam dormir mais e pessoas que precisam dormir menos. Isso Para é ter os verdade mesmos. mesmo, Léo? É, É. Eu achava que era desculpa, gente, que gostava de dormir demais. sim, é genético. Legal. Existe uma recomendação mundial, né? Que Aham. é de 7 a 9 horas de sono, tá? Pela Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos, a recomendação é de 7 a 9 horas de sono. Mas existem pessoas, poucas pessoas, que conseguem dormir menos ainda. E a gente está falando, Aham. claro, de atingir o 100% de energia, de atingir todos os benefícios máximos no próximo dia. Tem pessoas que se Aham. dão bem lá com 6 horas, mas são pouquíssimas pessoas. Então, muita gente, eu falo muito com trabalhadores, né? Os estudantes são um pouco diferentes, mas os trabalhadores, eles geralmente eles querem dormir muito pouco para trabalhar lá. Ah, eu quero trabalhar, quero seguir trabalhando, vou dormir 6 horas, eu me dou bem. Mas muitas vezes a gente não sabe que a gente está se privando de sono. Então, atenção a isso. Primeiro ponto, genética, tá? Segundo Aham. ponto, qualidade do sono, importantíssimo. Não adianta eu dormir lá 8, 9 horas de sono se eu tiver um sono ineficiente, se eu tiver um sono Show. de baixa qualidade. A gente vai falar daqui a pouco o que é um sono de baixa qualidade, como é que a gente Show. melhora a qualidade do sono, mas não vai adiantar nada eu dormir bastante se eu não tenho um sono de qualidade, né? Então, eu costumo falar que existem 5 pilares de uma boa noite de sono, de uma excelente noite de sono. Primeiro ponto é regularidade. E tudo isso vai impactar a quantidade de sono que a gente vai dormir, por isso que eu tô falando. Primeiro pilar é Aham. regularidade. Quanto mais regular tu for nos horários de dormir, de acordar, menos tu vai precisar dormir. E é uma Entendi. informação legal, vou até repetir. Quanto mais regular a gente for nos horários de dormir e de acordar, menos a gente vai precisar dormir. Então, se eu for regular durante 5 anos, acordando, dormindo às 10, acordando às 6, todos os dias, eu vou aos poucos diminuir a minha necessidade de sono. Tá? O segundo Show. pilar é cronotipo. Cronotipo é um conteúdo bastante denso também, mas é a predisposição genética para a gente dormir em determinados horários. Então, existem pessoas mais matinais, existem pessoas mais noturnas. Isso existe e é genético. Então, Show. quanto mais tu seguir o teu cronotipo, a tua predisposição genética para tu dormir naqueles horários específicos, mais qualidade de sono tu vai ter e menos também tu vai precisar dormir. Então, o tempo de sono também depende do horário que tu tá indo dormir. O terceiro ponto é continuidade. Então, a gente tem que ter um sono muito contínuo e sem despertares durante a noite. Claro que alguns despertares lá, pequenos e curtos, podem ser normais, mas quanto menos despertares tu tiver, mais contínuo vai ter o teu sono e mais qualidade vai ter o teu sono. O quarto Entendi. pilar é profundidade. Então, profundidade é o tempo que tu passa nas fases de sono profundo e sono REM. E a gente quer aumentar esse tempo nessas fases. Então, existe a fase de sono leve, que é um sono superficial, que não vai reparar muito. Existe a fase de sono profundo, que vai regenerar as nossas células, limpeza de toxinas no cérebro,
é a fase que a gente libera hormônios importantes, o GH, melatonina muito alta nessa fase, e a gente precisa dela para se sentir bem no próximo dia. E a fase de sono REM também, que é aquela fase que vai nos curar mentalmente, emocionalmente e também fixar as nossas memórias de longo prazo. Então a gente quer passar bastante tempo nessas fases de sono profundo e sono REM. São duas de sono profundo e uma de sono REM. E o quinto pilar, por último, quantidade de sono. Então, regularidade, cronotipo, continuidade, profundidade e só por último, quantidade de sono. Então, quanto tempo eu preciso dormir depende de vários fatores, depende da tua genética. E aí, tu vai descobrir quanto tempo tu precisa dormir. Então, na realidade, assim, olha a minha cabeça. Eu achava que todo mundo, num padrão, tinha que dormir, sei lá, 8 horas por dia, né? Que é a recomendação que a gente escuta muito, sem se preocupar com todos esses outros fatores. Então, na realidade, a quantidade de horas que você, estudante aí da OAB, precisa estudar, dormir para se recuperar e ter aí um dia, né, de muita produtividade, você vai ter que se autoconhecer, na realidade, né? É autoconhecimento. Você tem que começar a se observar, verificar todos esses critérios que o Léo falou, para você identificar e começar a criar, estabelecer uma rotina para cumprir todos esses padrões necessários, né? Seria isso, né, Léo? Pelo menos isso. Foi o que eu entendi. Que show! E assim, quando eu tenho uma coisa que acontece comigo, já estudei muito na minha vida, e quando eu pegava, eu sempre brinco que se você quiser dormir logo, pega um livro de direito, que aí se dá sono, né? Então, assim, se você tem alguma dica para aquela pessoa que começa ali a estudar e já vem aquele sono imediato, acontece muito, acontecia comigo. Então, eu estou aqui, vou estudar, preparei tudo, começo a estudar e começa a cair aquele estado de sonolência. Tem alguma dica para isso, Léo? Por que isso acontece? Uma coisa muito comum que eu fazia muito também os estudantes, em geral, eles adoram café, né? O café é o melhor amigo dos estudantes. Eles estão tomando café, e aí sente sono, toma mais café, e aí durante de tarde toma café, de noite toma café. Tem que cuidar com o café, tá? O café, ele tem uma meia-vida de 6 a 8 horas, então ele vai ficar no nosso sangue, ele vai demorar 6 horas para sair 50% do nosso sangue. Então, se eu tomar uma xícara de café agora, de 100 ml de 100 miligramas de cafeína, depois de 6 horas pode ser que eu ainda tenha 50% dessa substância no meu sangue e vai prejudicar a qualidade do meu sono, vai deixar o meu sono mais picado, vai evitar com que eu entre nas fases de sono profundo, né, que a gente já viu, que é uma fase importante, que a gente quer aumentar a duração. Então, o que não fazer é abusar do café, tá? É importante a gente trazer isso também, né? Bom, e como que eu não abuso do café? O que eu faço para eu não ficar refém do café? Como é que eu aumento a minha energia, né? Porque o sono, ele existem dois sistemas dentro do nosso corpo que são independentes que vão fazer a gente sentir sono. Então, por que a gente sente sono? Tem até um livro que se chama Por que Sentimos Sono, né? Do Matthew Walker, é o melhor livro que eu já li sobre sono, inclusive. Ele é muito bom. E dentro do nosso corpo existe um mecanismo que se chama pressão do sono e existe o ciclo circadiano. Tá? Eu vou explicar brevemente para entender por que a gente está sentindo sono, para a gente ajustar isso, né? A pressão do sono é simplesmente quanto mais tempo a gente está acordado, mais a gente vai sentir sono. Então é simples, né? É que nem a fome. Sim. Se tu tá muito tempo sem comer, tu come, a fome passa. Então a pressão do sono é dessa forma. Quanto mais tempo tu tá acordado, tu vai ficar cansado, tu vai estar acumulando uma substância no cérebro que se chama adenosina, e a adenosina vai estar te avisando, tu tá cansado, tu tem que dormir, tu tem que dormir. E aí a pressão do sono aumenta, quando a gente dorme a pressão do sono baixa. Só que existe outro sistema também, que é o ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico. Então, o nosso relógio biológico existe, ele está no nosso cérebro, e ele vai ditar os ritmos do nosso corpo, ele vai dizer quando que é a hora da gente produzir mais cortisol, que é o hormônio que vai nos deixar alerta, quando que é a hora da gente produzir melatonina, que é o hormônio que vai nos dar sono, e ele é regulado por alguns sincronizadores, e o principal sincronizador é a luz. Então, quando a gente está pegando luz, a gente está se sentindo alerta. Isso é fisiológico. A gente tem
sensores de melanopsina nos nossos olhos que estão mandando sinais de luz para o cérebro. E aí não é hora de produzir melatonina, não é hora de ter sono. E quando a gente está mais no escuro, a gente produz melatonina. Então, esses dois sistemas, eles têm que estar sincronizados. Então, o ciclo circadiano, ele é a nossa rotina. Então, se a gente acorda todo dia no mesmo horário, a gente dorme todo dia no mesmo horário, a gente facilita o entendimento do nosso corpo. O ritmo circadiano fica sincronizado. Ele vai nos dar sono na hora de dormir e vai tirar o nosso sono na hora de acordar. Só que o problema é que, às vezes, a gente bagunça o nosso ciclo circadiano quando a gente dorme muito tarde num dia, acorda cedo no outro, acorda tarde, aí come em horários diferentes, faz exercícios em horários diferentes, recebe exposição de luz em horários diferentes, e aí a gente está desincronizando. E aí a gente vai sentir sono nos momentos errados. Então é por isso que a gente está sentindo sono. Claro que um pouco também pode ser o tédio, tá? Certo. O tédio vai te dar sono, só que tu só vai sentir sono se tu tiver o teu ritmo circadiano desregulado ou se tu tiver muito tempo acordado. Então, se for lá o teu horário de dormir, tu tá há 16, 18 horas acordado, tua pressão do sono vai estar alta. E aí, o ciclo circadiano vai dizer que é o horário de dormir quando for o teu horário usual de dormir. Então, se tu dorme todo dia às 10 e acorda todo dia às 6, isso vai ser sincronizado. Então, a nossa tarefa é sincronizar isso. E por que a gente sente sono, né? Voltando à pergunta, por que a gente sente sono quando a gente está estudando? Porque a gente está, de certa forma, com esses dois ritmos desincronizados. Existem várias formas de sincronizar isso. Uma delas é pegando o sol de manhã. Então, o sol é muito bom para sincronizar o nosso ritmo circadiano. A gente vai estar enviando sinais para o nosso cérebro de que já é dia e de que naquele momento ali eu acordei. E aí, durante a noite, ele vai entender que já faz bastante tempo que tu pegou aquele sol e que já é hora de dormir. Então, pegar luz natural é um dos principais fatores que eu cito para a gente regular o nosso ritmo circadiano. Evitar o café também, porque o café ele vai atuar como um bloqueador de adenosina no cérebro e ele vai acumular adenosina, só que ele vai se ligar naqueles receptores e vai tirar a nossa vontade de dormir. Então, apesar da gente estar muitas horas acordado, talvez chegue lá no nosso momento de dormir, a pressão do sono é para estar alta, só que a gente tomou muito café e o café está nos enganando, ele está nos deixando alerta, a gente vai perder o sono. E se a gente Só que dormir, aí essa conta vem depois, né? exatamente. Na hora de dormir, muita gente fala, Léo, mas isso aí é bobagem, eu consigo tomar um café e dormir e tá tudo bem. Mas, na verdade, essas pessoas, se a gente ligar, por exemplo, eletrodos lá no corpo da pessoa e for fazer uma polissonografia, que é um exame, a gente vai olhar lá o sono da pessoa e não vai ser um sono de qualidade. Então, a gente vai ter cafeína no nosso cérebro que vai estar prejudicando a qualidade do nosso sono e no próximo dia a gente vai acordar mais cansado. Então, não é o que a gente quer acordar bem, a gente quer acordar 100%. Então, a gente tem que sincronizar esses dois sistemas para a gente não sentir sono nos estudos. Que é o sistema arcadiano e o outro é o de quantidade de horas, a rotina de dormir, é isso? Isso, a pressão do sono, que é a quantidade de horas que está acordado, e o ciclo circadiano, que são as tuas rotinas. Entendi. Galera, então assim, ó, eu pelo menos falo de mim, os dias que eu saio para fazer atividade física de manhã cedo, né, logo cedo, para pegar o sol da manhã, a minha rotina é totalmente outra. Quando eu faço atividade física à noite, às vezes tem um efeito rebote. Aquilo me dá um alerta muito grande e aí eu fico, tipo, muito tempo ligada, não consigo dormir. Então, acho que uma forma também que o Léo falou de pegar esse sol de manhã, aproveita, vai dar uma caminhada, né? Faz aí, porque isso ajuda também muito no rendimento dos estudos. Não é verdade, Léo? Com certeza. Show. O exercício físico é um dos principais aspectos aí na qualidade do nosso sono, nos níveis de profundidade do sono, né? E eu vejo muito, falando da dor da pessoa que estuda, dizer que ela não tem tempo para fazer atividade física e nem tem tempo para dormir. E, na realidade, ela está se abstendo de duas coisas que faz toda a diferença no rendimento dela, pelo menos falando leigamente, né? Na questão de sono. De atividade física, não. Eu sei que faz diferença porque eu pratico e minha vida é totalmente diferente quando eu estou em atividade física.
Com Então, certeza. O sono e a atividade física, eles são potencializadores dos estudos. Os dois. aham, De show. formas diferentes, só que o sono, ele vai... a gente, perdendo o sono, a gente vai perder a nossa eficiência do estudo e a gente também não fazer atividade física, a gente vai dormir pior e a gente vai estudar pior. Então, tem que pensar um pouquinho, dar um zoom out, né? Eu gosto de falar, dá um zoom out, olha a situação de fora, assim, ó, pensa, o que eu preciso fazer para melhorar o meu estudo, né? Primeiro ponto, dorme o suficiente, o sono vai te trazer todos esses benefícios que tu precisa. E aí também fazer atividade física, mas eu não tenho tempo, mas 20 minutos tu tem que ter, tem que ter. 20 minutos, É, tira 20 minutos do estudo e coloca 20 minutos. O meu treino diário é 20 minutos, então a gente consegue show. fazer e nos dá muita energia, nos dá energia, não vai nos tirar a energia. Então, a Com questão desse certeza. ajuste. Show. E aí, assim, qual a principal consequência, Léo, que você acha da pessoa dormir mal? Ela vem dormindo, vem. Não é dormir mal uma noite, eu estou falando de rotineiramente, no dia a dia dela, o estudante que está ali sempre estressado, dormir mal. O que, que ele vai ter de malefícios na vida dele, né? A médio e longo prazo aí. A curto também, porque no outro dia já está mal pra caramba. Então, antes disso, né, a gente pode pensar como que eu sei se eu durmo mal, né? Dormir mal ele Sim. tem uma série de consequências, né? Tanto físicas quanto mentais. Primeiro ponto, a gente vai, por exemplo, ter menos testosterona no corpo, ter menos GH no corpo. Então, por exemplo, os atletas, eles vão perder performance física, tá? Então, tu faz um treino diário lá de academia, tu quer ganhar massa muscular, tu vai perder performance muscular, né? Também perde performance mental. O sono, ele atua em todos os sistemas do nosso corpo. Ele atua no sistema digestivo, no sistema reprodutor, no sistema cardiorrespiratório. A nossa pressão sanguínea vai aumentar, a gente vai sobrecarregar o nosso sistema simpático, então tem mais chance da gente ter infarto quando a gente dorme mal, e principalmente se Caraca. é de forma crônica, né? Que mais? Eu vou contar um fato aqui que vai trazer toda essa resposta em um único experimento. Então, é o maior experimento de sono do mundo e ele se chama horário de verão. Então, horário de verão, quando a gente perde uma hora, a gente tende a dormir menos. E no dia exatamente posterior ao horário de verão, no mundo inteiro, tá? O horário de verão ele ocorre 2 vezes por ano em 70 países e atinge mais de 1,6 bilhões de pessoas em todos os anos. E os dados são o seguinte: no dia posterior a gente perdeu uma hora de dia e, consequentemente, dormir menos, ocorre um aumento de 24% nos ataques cardíacos. Então, Caraca. 24% de aumento em ataque cardíaco no mundo inteiro, todos os anos. Ocorre Gente, o que para. mais? Para. Para o horário de verão. O que mais que ocorre? Um aumento nos acidentes de trânsito. Então, quando a gente dorme menos, a gente ocorre mais facilmente um fenômeno que se chama microsono. Então, é como quando a gente está dirigindo, por exemplo, aquela dormida, assim, quando a gente... É perigosíssimo isso. Sim. Questão de segundos, né? É um lapso, né? Eu gosto de comparar quando a gente bebe, pelo menos a gente. Não estou dizendo que um é bom ou um é ruim, os dois são ruins, mas o motorista embriagado, ele tem reflexo, só que o reflexo dele é atrasado. E o motorista com sono, o sono mata de fato mais do que o álcool no volante, isso é um dado que já existe. O motorista tem um lapso de memória, de, ele desliga por segundos, 2, 3 segundos, e quando ele acorda, ele sofre acidente. Então, também ocorre aumento de acidentes de trânsito no mundo inteiro, todos os anos. Isso são dados, tá? E o terceiro Caramba. ponto aqui, aumenta os índices de suicídio no mundo inteiro. Caramba. O sono está completamente relacionado com a nossa saúde mental, né? O sono também tem impacto em doenças
neurodegenerativas, como Alzheimer, demência. Então, quando a gente está dormindo, a gente está limpando as toxinas do cérebro. Quando a gente dorme mal, a gente limpa mal toxinas no cérebro. Tem uma toxina específica que causa Alzheimer. Eu não estou dizendo que o sono causa Alzheimer, mas o sono ele pode reduzir a chance de ter Alzheimer, né? Então, Alzheimer, ataque cardíaco, suicídio, porque ele vai afetar a nossa saúde mental, né? Então, transtornos psicológicos, como depressão, transtorno bipolar, eles são agravados com má noites de sono. E aí, quando a gente ganha uma hora a mais, ocorre uma diminuição de ataque cardíaco de 21% no mundo inteiro. Ocorre diminuição também nos acidentes de trânsito e nos índices de suicídio. Isso é uma informação do livro Porque Nós Dormimos, que eu gosto sempre de trazer para ilustrar toda essa bagunça que a falta de sono gera, né? Caramba, então ela desregula toda a tua vida, né? Não seria diferente nos estudos, né? E aí você vai somando, porque assim, ninguém só estuda na vida, né? Por mais que você só seja um estudante, você tem uma rotina que não é só estudar. E isso você tem que zelar muito para que você tenha uma vida mais equilibrada possível e harmoniosa naquilo que você estiver fazendo, né? Inclusive estudando. Show. Até, Lu, eu esqueci de falar sobre o impacto nos estudos, né? O sono, a falta de sono, ela vai impactar bastante na nossa capacidade de focar nas coisas. Além de memorização, de capacidade de aprendizado, de memorização de memórias a longo prazo, também a gente vai ter dificuldade em focar no estudo. Então a gente está lendo lá, às vezes a gente volta várias vezes a mesma frase, o mesmo livro, lá, a mesma página. Isso muitas vezes é por uma noite de sono mal dormida por várias vezes, né? Se tornou crônica muitas vezes, ou então dormiu mal no dia anterior, vai prejudicar a tua capacidade de focar lá. Inclusive, muitas pessoas são diagnosticadas com TDAH, né? Que é uma doença moderna aí, que a gente está, déficit de atenção. Muitas pessoas são diagnosticadas com déficit de atenção, que, na verdade, o déficit de atenção, ela tem as mesmas causas, as mesmas consequências, os mesmos sintomas. O diagnóstico é o mesmo do que uma pessoa que dormiu mal. Então, se a pessoa dormir mal, ela pode ser diagnosticada de forma errada. Então, se ela dormir melhor, se ela dormir bem, não são todas as pessoas, né? Algumas, de fato, têm, mas muitas não têm, dormiram mal por muitas vezes, ou por vários anos até, e aí ficam esquecidas, ficam desligadas, não conseguem focar nas coisas, e aí quando elas dormem bem, porque a gente muitas vezes não percebe que a gente está dormindo mal, quando a gente passa a dormir bem, a gente está elevando a nossa capacidade física e mental a um outro nível, né? Que show! E assim, Léo, quais são as dicas? A gente estava falando das consequências de dormir mal, né? E assim, então, ao contrário, senso, dormir bem é tudo de bom. É o que todo ser humano quer muito, né? Dormir bem. E assim, eu lembro que teve um episódio recente na minha vida que eu não conseguia dormir à noite. Eu nunca tive isso. Por causa de um estresse muito alto que eu estava passando, comecei a não dormir. E a consequência disso foi assim, que eu não me reconhecia. Uma pessoa extremamente irritada, você me tornei o oposto do que eu sou. E aí, falando disso, das consequências ruins, o que você sugere para os alunos aí, quem está estudando muito, quem está estudando, e para quem não estiver aqui e não estiver estudando, mas que quer ter um bom sono, quais são as dicas que você dá para que você passe a ter noites bem dormidas e regenerativas aí, como saúde mesmo, critério saúde aqui? Existem várias formas, tá, da gente ajustar o nosso sono. Então, dos aspectos mais importantes, talvez seja o mais importante, é a iluminação, é a luz. Então, era a próxima pergunta que eu ia fazer, se isso era verdade. Sim, eu gosto de falar que o nosso quarto ele tem que ser mais pro frio, escuro e silencioso. Então, a temperatura do quarto também é importante, mas eu vou falar primeiro da iluminação. O nosso quarto ele tem que estar completamente escuro. A gente tem que olhar para a palma da mão e não pode enxergar a palma da mão. Se a gente estiver enxergando a palma da mão, não tá tão escuro quanto poderia estar, tá?
Certo. Claro que existem níveis, né? Quando o nosso quarto está claro, a gente está recebendo sinais e enviando sinais para o nosso corpo de que ainda não é o horário de dormir. Então, imagina lá na Entendi. evolução do ser humano, quando a gente estava lá numa caverna, na floresta, sei lá, e o sol se Sim. põe, fica tudo completamente escuro e era naquele momento que a gente dormia. E a luz elétrica ela foi inventada há 200 anos atrás. Então, a gente começou a absorver uma luz excessiva que a gente ainda não entendeu quais são os impactos que isso tudo está causando. A gente sabe Na vários linha já. evolutiva do ser humano, isso é recentíssimo, né? É É, pouco tempo, quantidade de anos. Entendi. exatamente. E aí a gente está entendendo quais são os impactos ainda da gente absorver tanta luz, mas durante a Uhum. noite é muito prejudicial. Então são duas questões, né? Primeiro, quando a gente está dormindo de fato, manter o quarto completamente escuro, né? E antes de dormir, a gente também não pode absorver luz. E de qual luz que eu estou falando? Estou falando de luz branca, Uhum. de luz forte, né? E, Existe uma frequência de luz que se chama luz azul, tá? A frequência azul da luz, que é o aspecto lá que vai dar a iluminação mais clara para a luz. Então, o sol, quando o sol está nascendo, que cor que ele é? É mais avermelhado. Então, é uma sim, frequência quente, de cores quentes. Quando o sol está lá em cima, o céu fica azul, fica todo azul, muitas vezes, né? E sim. aquela frequência de luz azul, ela tá nos mandando sinais de que é dia, de que a gente tem que estar alerta, de que a gente tem que estar disposto. Quando o sol se põe, não é a hora mais de ficar alerta. E aí o que a gente faz? A gente pega o celular e fica olhando pro celular. Quase que a noite toda. Vai dormir com ele na cara? Deita e põe o É, celular. Eu tô falando de mim, tá, galera? Não tô falando de vocês, tô falando de mim. o celular infelizmente é o maior. Existe vários benefícios do celular, né? Trouxe vários benefícios, mas ele é o maior vilão aí do sono do estudante, dos trabalhadores, de todo mundo, porque todo mundo hoje está no celular o tempo inteiro e o celular está nos enviando luz, está nos enviando sinal de luz, é um painel de Aham. LED, de luz ultra branca que a gente está mandando sinais para o nosso corpo de que não é hora de dormir. E aí a gente deixa de produzir o hormônio chamado melatonina, que é um hormônio importantíssimo, é um hormônio essencial para a gente dormir, né? Então é o hormônio do sono, mas ele também é chamado de hormônio da escuridão. Por que o hormônio da escuridão? Porque ele é produzido na escuridão. E quando a gente está olhando para o celular, pode estar tudo escuro, mas quando a gente olha para o celular é um painel de luz e a gente Sim. está enviando sinais diretamente no nosso olho que está enviando para o nosso cérebro de que não é hora de dormir. O que eu costumo recomendar? Colocar filtros. Então, filtro no celular, night shift do iPhone ali, o twilight do Android, isso não é bobagem, isso é extremamente importante, tá? Principalmente os estudantes aí que mexem muito no Isso, celular. isso é uma ferramenta que tem dentro do celular? Eu vou lá em ajustes e procuro os filtros, é isso, Léo? Sim, geralmente, para quem tem iPhone, o Night Shift ele é nativo. Então, é só tu Aham. configurar lá que um belo momento ele já diminui a intensidade de iluminação no teu celular. Para os Aham. Androids, existe o aplicativo que se chama Twilight. Então, ele vai Twilight. tornar a iluminação mais quente do teu celular. Então, ele vai tornar a cor um pouco mais avermelhada, né? E Que vai corresponder aí ao nascer e o pôr do sol, que são os horários em que você não está recebendo esse estímulo de dizer, opa, fica acordado, né? isso, Então, as frequências prejudiciais são acima da verde, ali, verde, azul e violeta, mas principalmente a azul, aí, pelos estudos, a frequência azul é a que mais causa danos no nosso cérebro e no nosso corpo, no nosso sono. Então, quando a gente troca as luzes para vermelhas, uma coisa que eu falo, compra uma lâmpada vermelha, ou então âmbar, e coloca lá no teu abajur, de repente. Claro que o celular é um caso à parte, né? Mas a aham. iluminação da casa também é importante. Então, se tu tá absorvendo muita luz branca, que é a luz branca que tem a frequência azul, troca a iluminação da tua casa, diminui, apaga um pouco as luzes, tu vai, de fato, começar a produzir mais o hormônio para te dar sono, para tu dormir um sono de mais qualidade. Show, show. E aí E, tem então, vários... e a parte de ficar assim, quanto tempo você recomenda soltar o celular antes de dormir, por exemplo? Tem Olha, alguma coisa? sim, eu recomendo pelo menos uma hora.
tá? Eu sei que as pessoas me olham estranho, às vezes eu falo Vou olhar agora. 1 hora eu não consigo, meia hora. Mas é extremamente importante, tá? Principalmente se a gente está levando o nosso aspecto de performance mental a sério mesmo, a gente quer estudar, a gente quer passar para provas, a gente tem que largar o É celular. isso, né? Estudar é performance mental. Para performance mental tem que ter sono. E eu quero um bom sono para ter a performance. Gente, deixa o celular por 1 hora. Eu vou tentar praticar isso, Léo. Eu estou precisando muito disso, de verdade. Preciso muito. Eu percebo que eu vou deitar com o celular e eu fico muito tempo ligada. Parece que não desliga ali a rotação da máquina. Esse é o outro problema do celular, que ele nos gera muito estresse, né? A gente tá toda hora ali no Instagram, fazendo no WhatsApp, fazendo várias coisas ali. Eu trabalho também com o celular, eu também acho isso difícil, mas eu sei que isso é importantíssimo, então eu também tento fazer isso, ficar longe do celular, colocar filtro no celular, colocar filtro nas luzes, apagar as luzes. E aí, aos poucos, a gente vai dormindo melhor, a gente vai sentindo os efeitos, a gente vai vendo que dá certo isso, e a gente vai fazendo mais. Então, no computador também tem um filtro. E aí, iluminação, se o pessoal puder sair dessa live com uma dica, cuidado com a iluminação para tu ter um sono de mais qualidade, de mais eficiência, para tu precisar dormir menos para atingir o 100%, que daí tu vai ganhar tempo, né? Tu perde tempo no celular lá no final da tua noite, mas tu ganha tempo de qualidade, com energia e com performance mental. Show de bola. E aí eu queria conversar um monte de coisas aqui contigo ainda, mas não dá tempo, mas fica para outra live, nós vamos ter outra oportunidade. Mas assim, deixa aí pra gente assim, sabe se tem alguma técnica pra gente pegar no sono logo, para que a gente antes se prepare para dormir. Tem um ritual do dormir. Existe isso? Existe. Falei zoando, tá? Eu chamo de ritual noturno ou ritual de relaxamento. É um ritual assim de transição para o nosso dia, né? Quando a gente acorda, a gente tem um momento de transição, né? Então é o ritual matinal lá. Quando a gente vai dormir, a gente também tem que ter uma transição. Não é lá ficar estudando até o último minuto, deitar ou ficar no celular lá que tu vai deitar e ter um sono de qualidade. Tu tem que ter um momento de transição. E aí no ritual noturno que eu chamo, eu gosto bastante de primeiro largar o celular 60 minutos antes, né? 60 minutos, galera. 60 minutos. Testa isso por 3 dias, tu já vai sentir muita diferença. Que mais? Aí o que eu faço nos 60 minutos? Não tem mais celular. Bom, tomar um banho quente, eu gosto de tomar como a última atividade do meu dia. Tomar um banho quente, morno para quente, ele vai aumentar a nossa temperatura corporal e quando a gente sair do banho, a gente vai cair a temperatura. E essa queda de temperatura é um gatilho biológico para a gente sentir sono. Então, tomar banho quente, sair do banho quente, colocar a temperatura do quarto lá entre 18 a 20 graus, se tu tiver um ar-condicionado, 18 a 20 graus já está comprovado de que é uma excelente temperatura para a gente sentir sono, para a gente ter um sono de mais profundidade, né? E aí tu entra no quarto lá um pouquinho mais gelado, coloca a coberta, mãos e pés sempre aquecidos, isso vai ser excelente para tu pegar no sono. Então a gente tem que diminuir 1 grau, cerca de 1 grau Celsius, para o nosso corpo de fato dormir. Então isso é importante. O banho quente é uma coisa que eu sempre faço, que como é que é o teu ritual? 2, 3 coisas, banho quente com certeza. Tá? O que mais aqui? Chá, bebidas quentes são boas, relaxantes, né? Sempre funciona. Eu gosto bastante de escrever também. Léo, o que tu escreve? Por que escrever? Escrever, a gente tá tirando as coisas da cabeça, né? O resumo aqui de tudo é a gente parar de absorver conteúdo, parar de assistir aula, parar de durante esses ler. 60 minutos, né? Antes de dormir. Isso, durante esse período de transição, para de absorver as coisas e começa a liberar. Fala mais do que ouve, escreve mais do que lê. Então, quando tu tá colocando as coisas para fora, tu tá tirando a ansiedade do teu corpo, tu tá tirando o estresse. E aí, quando tu deita, tu não vai simplesmente deitar com a cabeça acelerada lá. Tu vai ter liberado grande parte de tudo isso no papel ou no computador. Escreve o que tiver na tua cabeça, planeja o teu dia seguinte, arruma lá tua comida, tuas coisas. A gente sempre tem coisa para fazer, né? A gente não precisa ficar no celular nesse período específico de 1 hora, daí a gente vai estar relaxando aos poucos
E aí quando a gente vai deitar, a gente não vai ter tanta dificuldade para dormir, ou a gente não vai ter nenhuma dificuldade para dormir, a gente vai conseguir dormir, e essa parte de ritual, com certeza também está entre os aspectos principais para a gente ter uma noite de sono de qualidade. Show! Cara, Léo, adorei a live, adorei mesmo, tá? Assim, acho que é uma questão de saúde. Eu vejo o sono muito, assim, saúde na nossa vida. E quero agradecer. Primeiro te dizer assim, fala aí pra galera qual é o teu Instagram, o que você faz lá, para o pessoal te seguir, né? E pegar suas dicas lá. Fala aí um pouquinho sobre isso, assim. Acho que dá tempo ainda. No Instagram não vai derrubar a gente. Meu Instagram é @leonardofreimut. Eu posto conteúdos diários lá, tô postando uma tonelada de conteúdo nos stories todos os dias. Tenho recebido bastante feedback positivo, então eu ajudo estudantes e trabalhadores a terem mais energia e performance mental. É isso que eu faço, estudantes e trabalhadores. Eu não falo só com trabalhadores, eu falo também muito com estudantes, porque eu sou um estudante, eu sou um trabalhador e eu quero ter mais energia e performance mental. E eu ensino tudo que eu faço, basicamente, tudo que eu colhi de todo esse tempo de estudo lá no Instagram. Estou colocando bastante energia lá. E aí estou publicando conteúdos lá. E eu faço também aulas no YouTube semanais. Então, meu YouTube é Leonardo Freimut também. E são as duas plataformas aí. Quem quiser me conhecer mais, é só entrar lá que tem bastante conteúdo. Legal, gente. Gostei muito. Léo, muito obrigada. E assim, a galera que tá aí, que é seguidor do Léo, que não sabe quem eu sou, meu nome é Lu Medeiros. Meu Instagram é @LuizMedeiros, tá? Luiz_Medeiros. Também tem um canal no YouTube e o que eu faço o meu produto é ajudar. Eu tenho um vadimeco marcado em que eu ajudo as pessoas a fazer revisão para a OAB através da lei seca, que é o que mais cai na OAB. Então, assim, se você tem interesse em se preparar para a OAB, segue minhas dicas. Todo dia tem dicas aqui no meu canal do Instagram e lá no YouTube tem aula todas as terças falando sobre isso, como se preparar para a OAB. Então, a gente juntos, e aí trouxe a qualidade do sono, o Léo que propôs esse collab aqui. Super amei. Obrigada, Léo. E foi um prazer ter você aqui. Prazer também. Obrigado pelo convite. A gente pode fazer outras lives aí para continuar esse assunto. Com certeza teremos. Né? Uhum. Gente, muito obrigada quem ficou aqui com a gente, tá? Compartilha aí, se você gostou da live, compartilha com os amigos, com quem você acha aí que precisa entender um pouco sobre o que é o sono. Aqui é muito en passant, porque não daria tempo, mas tem muitas dicas já valiosas aí. Gente, então, Léo, obrigada, beijos, boa noite. Beijo. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. De nada.